lance, UFBA também, né, doutor? Assunto AVC, que acomete quase 14 milhões de pessoas por ano só no Brasil. Doutor Jamari Oliveira, bom dia. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Acidente vascular cerebral, aqui Adelson Carvalho com o senhor, viu, doutor? Acidente vascular cerebral, famoso AVC, é a maior causa de morte no Brasil, ou seja, envolvendo homens e mulheres. É a causa número 1 no Brasil? É, número 1. A gente estima que no mundo um em cada 4 pessoas terão AVC. Então, realmente é uma condição que é, primeiro, muito frequente, muito difícil você conhecer alguém que não conhece outra pessoa que teve um AVC, um parente, um familiar, um amigo. E por isso mesmo é tão importante prevenir, porque a gente estima que 90% dos casos são preveníveis. A gente consegue evitar a ocorrência do primeiro AVC e em todas as suas etapas o AVC ele é tratável, recuperável ou reabilitável. Então, tem tratamentos a oferecer em qualquer uma das etapas de ocorrência, né? Se você chega bem rápido no hospital, você consegue tratar. Os pacientes que permanecem com alguma sequela depois do hospital conseguem fazer uma reabilitação mais intensiva para ter uma recuperação mais plena das suas atividades e voltar para uma funcionalidade melhor do que eles estavam no momento da ocorrência do evento. Existem quantos tipos de AVC? Então, existem 2 tipos básicos, né? O isquêmico e o hemorrágico. O AVC isquêmico é quando você tem um entupimento de um vaso sanguíneo cerebral e isso leva a uma perda de nutrição de uma área cerebral. E aí você perde subitamente uma função dessa área. E no AVC hemorrágico você tem um rompimento desse vaso com extravasamento de sangue e esse extravasamento leva ao mesmo tipo de disfunção, a perda de uma função de uma área focal do cérebro. Então o paciente pode perder a habilidade para falar ou para movimentar um lado do corpo, desenvolver uma boca torta, tudo isso de forma súbita, né? É uma forma como a gente reconhece o AVC, né? E qual é o tipo mais perigoso? Os dois são, mas aí numa linha de tipo assim, de rapidez para o atendimento, para os médicos, dos 2 tipos mais comuns, qual é o mais perigoso? O mais perigoso, de uma forma geral, é o AVC hemorrágico. Mas ele sangra. Eu diria, o de sangue. Derrama sangue no cérebro. Exato. Então, esse é um pouco mais perigoso, mas eu diria que ambos precisam de um atendimento rápido, porque quanto mais rápido o paciente chega no hospital, melhores são as chances de ter uma recuperação plena da sua funcionalidade, tanto no AVC isquêmico quanto no AVC hemorrágico. Agora, doutor, hoje não se pratica mais aquele tipo de cirurgia de antigamente, né? Que praticamente abria a cabeça do paciente, né? Sim. Hoje os senhores já vão lá. O senhor é cirurgião também? Não sou cirurgião, sou neurologista clínico. Mas o cirurgião, né, ele vai lá no ponto exato, né? Abre aquela janelinha, né? E cuida ali. Existem tratamentos hoje para o AVC isquêmico, por exemplo, que é o tipo mais comum, que através de cateterismo cerebral se consegue chegar até o vaso que está entupido, que está obstruído, e puxar o coágulo. E também existem medicações que são usadas para dissolver o coágulo. Então você pode usar medicação que ajuda a dissolver o coágulo e reperfundir, recanalizar o vaso que foi obstruído. Todo paciente que teve um AVC, ele tem que imediatamente fazer uma tomografia, tirar um... Sim. Não tem para onde correr, né? Sim, tem que fazer. E hoje em dia já existe uma linha de cuidado mais bem estruturada, inclusive no SUS, né, de atendimento rápido desse tipo de paciente, do paciente com AVC. Então, existem hospitais aqui na nossa cidade, o Hospital Roberto Santos, o Hospital Municipal, o Hospital do Subúrbio, que atendem pacientes com AVC agudo, e conseguem fazer esse tipo de tratamentos mais de ponta, né? De conseguir reperfundir o cérebro para retornar à funcionalidade do paciente. Agora,
Quando a gente fala de AVC, é possível se fazer uma prevenção? Não estou dizendo que é muito importante, Sim. mas não estou falando só na questão de exercício físico, de alimentação. Eu digo assim, é possível um paciente descobrir se ele pode ter um vaso futuramente entupido? Ele pode fazer essa prevenção? Perfeitamente. Existem fatores de risco que a gente chama, né, para a ocorrência do primeiro AVC. Então, aquela pessoa que nunca teve um AVC, ela tem toda a oportunidade de fazer um bom tratamento. Um check-up. Um check-up. E eu diria assim, que é muito importante isso, porque todos os fatores de risco que são identificados, eles são silenciosos. Então, a pessoa não sabe que tem, exceto se ela vai num médico para saber, tá? Então, eu vou citar aqui, a hipertensão arterial não dá sintoma, o diabetes não dá um sintoma muito grande, assim, exceto numa descompensação muito grande. Então, a hipertensão, diabetes, o colesterol elevado, o tabagismo, né? A obesidade e o sedentarismo são os fatores principais que vão levar à ocorrência do primeiro AVC, e se você atua nesses fatores de risco, você evita 90% dos casos. Agora, doutor, por que a gente... É muito comum, né? A gente encontra um senhorzinho na rua, uma senhora, e aí está com um lado do corpo, que a gente fala no popular, esquecido. Sim. Ou a boca está torta. A gente associa logo ao AVC. Mas são as duas principais características de quem teve AVC? Sim. A gente usa muito a sigla do SAMU, né, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né, que a gente chama quando tem alguma urgência, para lembrar os 3 principais sinais de ocorrência do AVC, que são todos de forma súbita, né? Então, esse de sorriso, então, se você pede o paciente sorrir para identificar a boca torta, o A de abraço, então, de você pedir para levantar os braços. Não consegue. E não consegue um dos lados a movimentar. E o M de música, de você lembrar de tentar falar uma frase como se fosse uma música, né? Então, você consegue identificar a dificuldade do paciente falar. Então, essas 3 dificuldades assim estão presentes em 80% dos casos de AVC e sinalizam que, se estiverem presentes, você tem que correr para o hospital para o atendimento logo. Agora, quando tem o primeiro AVC, por que é mais fácil ter o segundo, ter o terceiro? Por quê? É como se fosse abriu a porteira? O que existe assim, o AVC, apesar de súbito, ele sinaliza uma doença silenciosa que está se instalando, que chama aterosclerose. Então, a aterosclerose é o depósito de gordura na parede dos vasos, obstruindo gradualmente o vaso sanguíneo, e quando ele se instala, ele acabou de fechar, mas é uma doença que está se instalando. Então, no paciente que sofreu um AVC, esse processo já está em andamento. Então, a hipertensão, o diabetes, o tabagismo, esses fatores de risco já estão atuando, provocando a ocorrência da doença desses vasos. Então, depois que o primeiro AVC acontece, esse vaso doente continua sendo uma predisposição para o segundo ou o terceiro evento, mas há medicações que são utilizadas para evitar que isso aconteça. Então, a gente consegue também atuar nisso, nessa prevenção secundária que a gente chama do segundo ou terceiro evento. E geralmente a gente tem sucesso nessa jornada, se você consegue tratar bem e identificar a causa do primeiro evento. Já a gente volta com o Dr. Jamari Oliveira, médico neurologista, falando de AVC. Nesta terça-feira, Sociedade Urgente recebe o médico responsável pela linha de cuidados, reabilitação pós-AVC, Clínica Florence. Fica onde essa clínica, doutor? Fica em Nazaré. Nazaré. Já o senhor volta com a gente. Porque nós estamos falando aqui, vamos pegar aqui 14 milhões de pessoas, né? São acometidas por AVC por ano no Brasil. A gente pode imaginar aqui que são algumas dezenas de cidades. É como se a gente pegasse dezenas de cidades e juntasse todas elas e todo mundo com AVC. É isso mesmo. Imagina. É isso mesmo. Tem cidades no Brasil, várias, inúmeras cidades no Brasil, com 100 mil habitantes, né? Sim. Então imagine, 100 mil habitantes, para chegar a 14 milhões, são o quê? 140 cidades, né? 140, como se 140 cidades com 100 mil habitantes, todo mundo tivesse com AVC. Olha a importância de falar desse tema. 7h21. Sociedade. Urgente. Sociedade.
Sucessos de sábado, uma companhia pra lá de alto astral. Se é sucesso, toca aqui. Todos os sábados, às 9 da manhã. Oferecimento, Loja Online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Atenção você que é engenheiro, agrônomo ou geocientista da Bahia. 17 de novembro é o dia de exercer o seu direito ao voto nas eleições do sistema Confea, CREA e Mútua. Das 8 da manhã às 7 horas da noite, acesse o votaconfea.com.br e participe do processo. Lembre-se, todos os profissionais registrados nos CREAs regionais podem fazer a diferença, desde que estejam com suas obrigações em dia. Vamos juntos fortalecer e promover o progresso em suas áreas de atuação. Contamos com você. CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia. Quer experimentar os melhores queijos produzidos na Bahia? Cafés premiados, chocolates deliciosos e vários tipos de cervejas artesanais? Venha para a Iagro. Um passeio pelo campo sem sair de Salvador. De 16 a 18 de novembro no Centro de Convenções, a partir de 1 da tarde. Entrada gratuita. Faça sua inscrição. eagrodigital.com.br. De 16 a 18 de novembro no Centro de Convenções. Atenção idoso, se liga nessa dica. Se você tem 65 anos ou mais e não conseguiu contribuir o suficiente para se aposentar, é com você mesmo que queremos falar. Sabia que você tem direito a um salário mínimo todo mês? Isso mesmo, um salário mínimo mensal. Olha, e o mais importante é que mesmo sendo casado, você poderá ter direito a esse benefício. Quer saber mais? Ligue agora mesmo para a FVC 0800 591 8946. Repetindo, 0800 591 8946. Sua ligação é totalmente gratuita. Tá colada é com a gente. Tá colada é com a gente. A Pref está colada com a gente nas mais de 800 novas escadarias entregues, nos tablets para os estudantes, no primeiro hospital veterinário e na primeira maternidade municipal que vem aí. Tem jeito não, quem cola com a gente é ela, a Pref. Tá colada no corre, chegando na frente, cuidando da gente, tá? Tá colada é com a gente. Prefeitura de Salvador, colada com a gente. Moto é coisa séria e saúde é mais ainda. Por isso a Ares criou ainda mais benefícios para você sair de Honda. Só aqui seu consórcio dá consultas médicas grátis. Leve sua moto em Vitalmed online por 6 meses e ainda vire membro do Vital Vantagens, um clube de descontos exclusivos em produtos e serviços para você que adora uma economia. Então já sabe, passe já na Ares e viva a liberdade de ter sua moto com as facilidades de Vitalmed online grátis. Consulte regulamento no local. Ares Motos, agora essa é a Honda. Rádio Sociedade da Bahia, FM 102,5, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia. Estamos juntos e misturados. Salvador, Bahia. Agora na Bahia são 7h25. Sociedade. Urgente. Sociedade. Adelson Carvalho. De volta aqui a entrevista com o médico neurologista, doutor Jamari Oliveira, lá na UFBA, doutor. O senhor atende também na UFBA? Atendo também. No hospital da No hospital universitário, isso. Lá a gente dá continuidade a essa linha de AVC. Então, o paciente que é internado nos hospitais públicos de Salvador, geralmente são encaminhados para ambulatórios específicos de prevenção de AVC. Então, a gente tem lá 2 ambulatórios onde atendemos pacientes que foram admitidos nesses hospitais públicos e são encaminhados para lá. A gente faz todo o atendimento, prevenção, controla a pressão arterial, controla o diabetes, faz a investigação da causa do AVC para poder intervir nessa causa e evitar que o paciente tenha outros eventos. Lembrando aqui para o nosso público que ainda fala do tempo antigo, né, doutor? Que o AVC é o famoso derrame. Derrame cerebral. É o derrame cerebral. E aqui tem pergunta: é possível o derrame em criança? É possível, as causas são bem diferentes na criança em comparação com o adulto. Então, existem algumas doenças genéticas de coagulação, por exemplo, ou processos inflamatórios dos vasos que levam
ao processo de AVC na criança. Uma das causas mais comuns de AVC em criança aqui em nosso meio é a anemia falciforme. É uma doença que acomete genética, né, que acomete muita população vinda da África, né? Então é muito frequente assim ter essa condição, e existe inclusive um centro de referência à atenção ao paciente com anemia falciforme que foi inaugurado recentemente aqui pelo governo da Bahia, fica ali naquela região da Centenário, por ali, né? Adelso Carvalho, pergunte ao doutor se, aqui, meu Deus, cadê? O Hospital Roberto Santos atende pacientes de AVC? Atende, viu? É um dos principais referências, assim. Ele recebe pacientes principalmente vindos dos atendimentos do SAMU, né? Então, o que a gente recomenda principalmente teve sinal e sintoma compatível com AVC, chama o SAMU e o SAMU leva para um hospital referenciado que tenha vaga para atendimento imediato, né? Agora, então, doutor, diante do que o senhor falou aí, até uma pessoa leiga consegue perceber que aquela outra pessoa está tendo um AVC, né? Ou seja, o AVC dificilmente ele maquia, né? Ele escancara logo, né? Com essas características que foram ditas e que a gente encontra no dia a dia. Sim. Aquela pessoa que está com um braço esquecido ali, que tem dificuldade para puxa da perna, que não era antes, assim, dificuldade na fala. Então, o AVC, ele praticamente já diz que está ali. Né? Existem 80% é assim, né? Existem os claros 20%, que são muitos casos, porque o AVC é muito frequente, que as manifestações são um pouco diferentes. Então, por exemplo, a perda visual súbita de um lado pode também ser sinal de AVC. A perda de orientação, então o paciente ele ficar de repente confuso, mais súbita, mais de forma súbita, né? Não é uma coisa gradual, é uma coisa súbita. Mas continua ou é momentânea essa situação? Geralmente continua. E aí, né? São situações onde é mais difícil o diagnóstico, mas eu diria que qualquer alteração súbita de função cerebral, assim, a gente deve pensar em AVC e levar o paciente para o hospital. Bom dia, Adelso Carvalho. Cidadão diz aqui o seguinte, que o sogro dele teve um AVC, sim, toma Rivaroxabana. Isso. E já ele teve infartou. Sim. E toma a mesma substância. Por que o mesmo remédio para doenças diferentes? Pronto. Então a Rivaroxabana geralmente é usada para uma das causas mais comuns de AVC cardioembólico. Então, cardioembólico significa que o AVC veio do coração e o coração gerou uma arritmia chamada fibrilação atrial. Tá? A fibrilação atrial é uma arritmia que faz com que o coração bata fora de ritmo por alguns segundos na área do coração, e essa falta de ritmo constante faz com que coágulos fiquem presos no coração e eventualmente sejam soltos pelo bombeamento do coração e gerem um AVC isquêmico. Por causa disso, você usa uma medicação anticoagulante. O Rivaroxabana é uma medicação anticoagulante. Pode ser usada, a fibrilação atrial pode acontecer espontaneamente ou pós-infarto. Então, provavelmente é o motivo que ele e o sogro tomam o mesmo remédio. Abrindo um parêntese aqui, atenção, agora a polícia fazendo grande operação em Valéria, voltando aí a ocupar o bairro de Valéria, forças de segurança, polícia militar, polícia civil, polícia federal, mega operação agora no bairro de Valéria. Tem pergunta de ouvinte aqui por mensagem de voz. Adelso, bom dia, Melk. Pergunte ao doutor, por favor, se o AVC é hereditário. Né? Na minha família, os meus tios, a maioria, morrem de AVC. Então eu queria saber se é hereditário. Pronto. Na maioria dos casos, o AVC, o que você herda são os fatores de risco. Então, por exemplo, é mais comum você ter hipertensão na família, é mais comum você ter diabetes na família, é mais comum você ter colesterol elevado na família. E isso tudo contribui para o AVC. Isso contribui para o AVC, e o mais importante é que todos esses fatores de risco são tratáveis. Então você herda essa predisposição, mas você consegue agir nessa predisposição para evitar que você tenha. Então não é o fato de você ou familiar ter tido AVC que significa que você vai ter, contanto que você haja nesses fatores de risco. Doutor, é possível o paciente ter
de uma vez só AVC e infartar? É possível, não é frequente. É mais raro, né? É mais raro, mas pode acontecer. Mas pode acontecer. Então existem... Em pacientes mais idosos, não? Pacientes geralmente mais idosos e com uma carga desses fatores de risco mais Ou importantes. tem um primeiro e depois tem outro. Então... Porque imagine que esses mesmos fatores de risco, hipertensão, diabetes, tabagismo, são também os mesmos fatores de risco para infarto agudo do miocárdio. Então, pode acontecer da coincidência dos dois eventos ocorrerem simultaneamente. A gente já teve pacientes assim admitidos, mas não é o mais comum. Não é o mais comum. Na sua visão, no seu entendimento, com a sua experiência, Salvador hoje tem uma boa rede de atendimento para esses pacientes? Tem. Sempre há espaço para melhora, viu? Então, assim, é um sistema... lotado, nós temos duas fases, né? A fase do chegou e resolveu, que é muito importante, e o pós. Tem muita gente que se queixa com o pós. A chegada, até que tem lá uma equipe, já dá um suporte bom, mas e o depois? Então, o depois precisa ainda muito trabalho, viu? Então, a gente já atuou muito nessa organização da rede de atendimento hospitalar. Então, a gente teve uma boa colaboração nas sociedades médicas aqui da Bahia e nacionalmente, implementando essa linha de cuidados de atendimento rápido do AVC. Então, isso eu diria que melhorou bastante já nas últimas décadas, né? Mas essa parte de reabilitação pós-hospitalar, a média de tempo de chegada do paciente para o primeiro atendimento com fisioterapia aqui em Salvador tem sido em torno de 90 dias, Demora, às vezes né? mais tempo. Isso é ruim, né? Então, aí agora já envolve vários profissionais, né? Exato. Aí, inclusive o fisioterapeuta. Totalmente. Então, nessa fase, 3 profissionais são os principais assim, que atuam. Quais são? É o fisioterapeuta, que vai ajudar o paciente a voltar a andar e fazer os movimentos, se posicionar bem em relação ao AVC, evitar quedas. Esse é um profissional super importante para isso. Tem o fonoaudiólogo, que é o profissional que vai ajudar o paciente a voltar a deglutir, a falar. Né? E tem o terapeuta ocupacional, que é o que vai fazer o paciente voltar a fazer suas tarefas manuais mais finas, assim, mais de coordenação de movimentos. Então, esses 3 profissionais, eles quanto mais cedo começarem a atuar, melhor para a reabilitação do paciente, né? A gente fala que nesses primeiros 3 meses é justamente a fase mais crítica para você começar esse processo de reabilitação. E é justamente essa demora que existe no SUS, assim, pela superlotação dos sistemas, assim. Então, isso realmente é algo que a gente está ativamente batalhando para conseguir antecipar, né? Agora, para quem tem condição de pagar, de bancar, já tem uma estrutura melhor, então? Já. Então, para quem tem plano de saúde, você tem algumas estruturas. Em Salvador já tem uma coisa mais ampla, assim. Tem centros onde se consegue fazer isso a nível ambulatorial, e para paciente que tem mais limitação, tem centros hospitalares mesmo de reabilitação. E aí a Florence é um desses exemplos, assim, que você interna e faz todo esse atendimento multidisciplinar para haver interação entre esses 3 profissionais que conversam entre si, para fazer um plano de ação para o paciente ter uma recuperação mais rápida, né? Agora, quando o paciente sofre um AVC que fica, por exemplo, na rede pública, 3 dias, 4 dias, 8 dias, 10 dias, é por quê, doutor? Por que ele fica mais tempo? Por que ele fica mais tempo? Então, depende, assim, a gente fala muito que a internação do paciente com AVC, ela é bimodal, que a gente chama, né? Então, ou o paciente ele sai muito rápido, porque ele teve um quadro mais leve, ou a intervenção foi rápida e conseguiu reverter os sintomas, ou ele passa muito tempo internado. Então, é uma das duas situações. É 880. Então, na situação inicial, é aquele paciente que chegou rápido e conseguiu ser rapidamente atendido e fez as intervenções necessárias. Naquele paciente, assim, que a gente fala assim, que esperou o sintoma melhorar e dormiu, para ver se no dia seguinte ia estar melhor, que é um comportamento muito comum, né? Sim. Infelizmente. E no dia seguinte estava pior. Esse paciente ele tem menos a gente a oferecer para ele do que o paciente que foi rapidamente para o hospital. Então, esse perfil de paciente ele tem um déficit mais grave, chega no hospital, a gente tem menos tratamentos a oferecer, ele fica com a sequela mais grave. Aí pode ter infecções e outras coisas que vão prolongar a internação dele. Agora, esse paciente... por que o paciente com AVC ele tem sono? Por quê?
Ele dorme mais, ele fica mais... Então, distúrbios de sono são muito frequentes como causa e como consequência Sim. de AVC. Então, existe uma doença também um pouco silenciosa chamada apneia do sono, obstrutiva do sono, que acomete pessoas de mais idade, tendem a ser mais obesas, onde você tem vários episódios de obstrução de via aérea à noite, e isso reduz a oxigenação cerebral, também é um fator predisponente para a ocorrência de AVC. Agora, interessante que também existem pacientes que têm uma série de AVC, ele nem percebe então, né? Sim. Isso é possível, né? É possível. É um dos mecanismos de declínio... Como se fosse o que? Estalos? É um dos mecanismos de declínio cognitivo com o passar do tempo. Então, aquela pessoa que está começando a ter esquecimentos para as coisas, para os fatos recentes, de mais idade, uma das causas desse esquecimento são pequenos AVCs que aconteceram ao longo da vida da pessoa, principalmente quem tem aqueles fatores de risco que a gente citou, e que poderiam ter sido tratados mais precocemente e evitado esse declínio cognitivo. Então, pode não ser pode ser mais silencioso do que a gente gostaria, né? E a Florence faz o que? A Florence, assim, ela é uma Florence, clínica basicamente de reabilitação, né? Então, aquele paciente assim que internou no hospital com plano de saúde, ele tem dois caminhos, assim. Ele pode ter tido uma excelente recuperação e ele pode ir para casa, ou ele pode permanecer com uma sequela mais grave que precisa de uma reabilitação mais intensiva e multidisciplinar. E aí, quando é essa segunda situação, o hospital às vezes é um ambiente de excesso de cuidados médicos. Assim, a prescrição médica não muda muito de um dia para outro, mas as necessidades de reabilitação, de fazer o paciente voltar a andar, voltar a deglutir, são mais importantes. Então, a lógica da clínica é inverter um pouco esse modelo hospitalar. Na clínica tem um predomínio de profissionais de reabilitação em relação aos profissionais médicos, porque nessa fase da doença é mais necessário a reabilitação do que o cuidado médico assistencial. E aí, o paciente ele acaba tendo possibilidade de levar o que ele gosta e tal? Sim. Se for uma senhorinha que gosta de costurar, de fazer crochê, ela pode levar? Ela vai reaprender como fazer. Isso lá na clínica? Vai aprender como fazer isso com os profissionais de reabilitação de lá. Que legal, hein? E a clínica funciona, então, 24 horas? Funciona 24 horas. O tempo todo tem paciente de internação, sim. Bom dia, Adelso Carvalho. Pergunta ao doutor o nome da clínica. Eis que tem um cunhado que teve já 1 ano e não teve nenhum acompanhamento ainda da tempo de recuperação. Ele está perguntando duas coisas. Sim. 1 ano que teve AVC. Sim. E ainda dá tempo de recuperação? E quer saber mais sobre a clínica. Pronto, então, sempre há o que fazer, assim. Então, primeiro precisa conhecer o caso especificamente. Isso. Mas eu diria que se ele nunca tentou reabilitação, com certeza vale a pena tentar. A gente vê pacientes assim, eu já tive pacientes assim que voltaram a andar depois de 1 ano de tratamento de reabilitação, porque o déficit dele era mais grave, e se conseguiu ter uma recuperação motora a ponto dele voltar a andar sozinho somente com 1 ano. Mas é possível isso acontecer. Então, acho que todo caso precisa ser tentado para o paciente. Agora, a clínica recebe o paciente que não saiu de um hospital direto para lá. Nesse caso aqui, o paciente está em casa. Entendi. Aí a família diz, não, vamos lá. Recebe também, mas é mais comum mas ser tem que ter um após a agendamento, internação. Né? Tem que ter um agendamento também. Porque a clínica tem a sua capacidade, né? Sim. Bom dia, Adelso Carvalho. Belíssima entrevista. Por favor, pergunte para o neuro explicar o AIT. O AIT, AIT. pronto. Uma senhora disse que o marido teve em 2018 e ficou com sequela, tonturas com frequência. Tá. Isso pode se agravar? No caso dele, tem algum medicamento que venha prevenir um AVC? O AIT é um princípio de AVC? Então AIT é o que a gente chama de ataque isquêmico transitório. Então, ataque isquêmico transitório
é o que o leigo chama de ameaça de AVC, né? Então Aquele existe paciente- um princípio de AVC, ele Tem, existe. Não é tem. só linguagem popular. Sim, não. É um existe. princípio de AVC. Sim. Então seria esse AIT aí. Seria esse AIT. Então, esse AIT, o paciente tem aqueles sintomas que a gente citou, né? Fica boca torta, dificuldade para falar ou para movimentar um lado do corpo. Só que isso dura 5 minutos, por exemplo, dura 10 Agiu minutos. rápido também, né? Já consertou. Ele pode reverter espontaneamente. Né? E aí é sinal de quê? De que o coágulo que obstrui o vaso conseguiu de alguma forma, o organismo mesmo conseguiu de alguma forma desobstruir. Sim. Só que isso é um sinal importante de que existe a doença do vaso. Então, da mesma forma como há urgência de você levar o paciente com AVC, há também a urgência de você levar um paciente com AIT para poder fazer um atendimento, porque os tratamentos de prevenção secundária que a gente usa, né, para evitar outro evento, tem que ser rapidamente instituídos do mesmo jeito. Ô doutor, o que são considerados, entre aspas, um veneno para quem teve AVC? O álcool seria um veneno? O álcool ele tem um efeito meio duplo, né? Então há estudos mostrando que consumo leve, moderado de álcool, então uma taça de vinho por dia na hora da refeição ajuda a reduzir risco de doenças cardiovasculares, mas logo se você passa de uma determinada dose, então 3 taças perdeu o controle, por dia, já foi. perde o controle, ou aquele comportamento de fim de semana de você tomar todas, né, é deletério para a ocorrência de AVC. Mas tem alguma atitude que o senhor considera aí que não deve ser usada, vamos dizer assim, gordura, Sim. comidas gordurosas? Sim. Aí é uma... Entenda que a gente brinca muito assim, que a diferença de uma medicação para um veneno é a dose. É a dose, né? Então, gordura faz bem numa dose baixa. Se a gente tem uma dieta que inclui gordura de uma forma bem distribuída, equilibrada, não faz mal. Mas se você incluir isso todos os dias e alimentos ultraprocessados, isso faz mal e vai fazendo um dano progressivo no vaso sanguíneo cerebral. Pergunta interessante aqui, o que tem a ver trombose com o AVC? Pronto, trombose é o chamado coágulo, né? Que pode estar lá na perna. Então, pode estar lá na perna. E aí sobe? Pode subir e gerar um AVC. Então, Ele pode ser ir uma pro pulmão? causa... Ou pode ir direto para o cérebro? Pode ir para o cérebro também. E quando chega no cérebro é problema, né? E quando chega no cérebro é um problema. E assim, a trombose, quando ela acontece no vaso sanguíneo cerebral, ela gera o AVC. Então ela pode ser causa do AVC. Tá? Quem teve AVC pode viajar de avião? Tem uma pergunta aí. Pode. Não tem problema nenhum. Não tem problema não. A gente libera os pacientes para viajarem para onde quiserem. Mas é bom passar pelo médico antes? É bom. É bom, né, doutor? Sim, é bom. Um abraço, viu, doutor? Felicidades Foi aí. um prazer enorme aí. Rapaz, entrevista muito boa, doutor Jamari Oliveira. Senhor de onde, doutor? Sou daqui de Salvador. Salvador, né? Aqui de Salvador. Já rodou esse país, esse mundão aí, né? Bastante. 5,5 milhões de brasileiros morrem por ano com AVC. É um alerta importante aí. Todos nós fazemos nossa parte de prevenir esses fatores de risco para evitar que a gente não quer atender o paciente com AVC, a gente quer que as pessoas evitem ter o AVC, então isso é super importante. Ou seja, pela conta rápida que eu estou fazendo aqui, em torno de 30% dos que têm AVC morrem. Né? E quase 14 milhões para 5 milhões e meio, vamos aí quase 30% perdem a vida, né? É isso aí. Um abraço, doutor. Um abraço, felicidade, viu? tudo de bom. 7h44. Urgente. Sociedade. 2023 já está na reta final. E na Sociedade, acompanhamos o Bahia ser campeão do Baianão. A torcida Sociedade vibrou com um título inédito do São Paulo na Copa do Brasil. E o Fluminense, que pela primeira vez conquistou a Taça Libertadores da América. Agora é hora de decisão para a dupla Bavi. O Brasileirão Série A e B promete emoção até a última rodada. E você já sabe, futebol show é na Sociedade, no AM, FM, aplicativo Sociedade Play, sociedadeonline.com e pelo canal oficial no YouTube. Oferecimento Loja Online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha.
Amigos ouvintes, 3 de cada 10 brasileiros sofrem com perda de potência sexual. E quando você falha na cama pela primeira vez, a insegurança assombra. Você quer muito fazer amor, mas tem medo de falhar novamente. E como voltar a ser um bom amante? Simples de responder. Ligue 0800 016 1111 e peça o estimulante sexual Vita Vigor 3.0, líder de vendas no Brasil, porque ele é poderoso. Você começa a usar as cápsulas do Vita Vigor 3.0 e o bom desempenho na cama acontece. Mais testosterona, mais libido, ereção prolongada. Ligue agora e faça seu pedido. Tem desconto especial, brinde surpresa e frete gratuito para toda a Bahia. Use primeiro e pague aos poucos. 0800 016 1111, 0800 016 1111, 0800 016 1111. Prazer na cama é com Vita Vigor. Fim de ano Atacarejo, 1,5 milhão em prêmios pra você. Chuchu, melancia, abóbora o quilo, ou alho a granel 100 gramas, 1,75. Beterraba, banana, repolho ou mamão o quilo, 3,45. Cenoura, pimentão verde, cebola ou abacaxi unidade, 3,98. Limão, batata ou tomate o quilo, 4,98. Peito chupa molho ou acém com osso o quilo, 15,79. Filé de peito aurora 1 quilo, 16,48. Manteiga original de Minas 500 gramas, 17,89. Fim de ano Atacarejo. Conheça o sabonete Senador Gold, uma nova fragrância da linha Senador com alta perfumação em 130 gramas. Senador, pioneiro no cuidado masculino. Tem mulher que ama cozinhar. Tem mulher que nunca sonhou em casar. Tem as que gostam de flores, as que acham clichê, mas todas elas têm uma coisa em comum: a liberdade de ser o que quiserem. Por isso, a Brevs criou o Marias na Construção, um programa que capacita mulheres na área de construção civil, levando mais emprego e a oportunidade de conquistar novos espaços. Prefeitura de Salvador, colada com elas, colada com a gente. Atenção você que é engenheiro, agrônomo ou geocientista da Bahia. 17 de novembro é o dia de exercer o seu direito ao voto nas eleições do sistema Confea, CREA e Mútua. Das 8 da manhã às 7 horas da noite, acesse o votaconfea.com.br e participe do processo. Lembre-se, todos os profissionais registrados nos CREAs regionais podem fazer a diferença, desde que estejam com suas obrigações em dia. Vamos juntos fortalecer e promover o progresso em suas áreas de atuação. Contamos com você. CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia. Rádio Sociedade da Bahia, FM 102,5, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia. Estamos juntos e misturados. Sociedade, Salvador, Bahia. Agora na Bahia, 7h49. Sociedade. Urgente. Sociedade. Adelson Carvalho. Agora vamos às ruas da capital baiana. Trânsito em Salvador. Letícia Rocha, com você. Sociedade. O trânsito em tempo real. Oi, Adelson, estou aqui acompanhando a saída do túnel Américo Simas para Jequité, está muito complicada, inclusive influencia Vale de Nazaré e reflete também repensando nas mediações da Arena Ponte Nova. Para o motorista que está agora na BR, segue para o Largo do Tanque, já deve pegar a São Martim e assim evitar também o trânsito lento no final da Via Expressa a partir da Caixa d'Água para quem segue em direção a Jequitaia ou também Oscar Pontes. Trânsito muito complicado também agora na Avenida Paralela, dessa vez no sentido do aeroporto. A partir de Mussurunga, motorista sente reflexos, precisa reduzir a velocidade, segue em direção a São Cristóvão, isso por causa de uma ocorrência. Para você que está agora na região da Avenida Tancredo Neves, pode pegar Otávio Mangabeira para chegar até São Cristóvão ou Avenida Caribé. Beleza, Beth? Após